A confiança é o alicerce sobre o qual construímos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Ela é um elo fundamental que liga amigos, familiares, colegas e parceiros, criando uma rede de segurança e apoio. No entanto, assim como uma corrente frágil, a confiança pode ser facilmente rompida. Em nossa jornada pela vida, todos já tivemos encontros com pessoas nas quais não podemos confiar. São indivíduos que minam a integridade da confiança, seja por meio de mentiras constantes, falta de responsabilidade, traição ou outras atitudes prejudiciais. Neste vídeo, iremos explorar 7 tipos de comportamentos de pessoas que não merecem nossa confiança. O comportamento manipulador é um traço que pode ser sutil, mas seus efeitos podem ser avassaladores. Pessoas manipuladoras frequentemente tentam controlar os outros para atender às suas próprias necessidades, muitas vezes ignorando ou prejudicando os sentimentos e necessidades dos outros. Isso torna vital que todos nós saibamos como identificar e lidar com essas pessoas. A manipulação pode assumir diversas formas. Uma das estratégias mais comuns é a culpa. Pessoas manipuladoras frequentemente fazem com que você se sinta responsável por seus problemas, criando uma dinâmica onde você se esforça para resolvê-los. Isso pode ser extremamente exaustivo emocionalmente. Outra tática comum é a negação. Pessoas manipuladoras muitas vezes negam sua responsabilidade por suas ações, tornando difícil confrontá-las sobre seus erros. Elas podem culpar os outros ou inventar desculpas elaboradas para justificar seu comportamento prejudicial. Além disso, a manipulação muitas vezes envolve a exploração dos sentimentos alheios. Pessoas manipuladoras são frequentemente carismáticas e sabem como ganhar a confiança de outras pessoas. Elas usam isso a seu favor para obter favores, dinheiro ou qualquer outra coisa que desejam. Para identificar e lidar com pessoas manipuladoras, é crucial confiar em seu instinto. Se alguém o faz sentir-se constantemente sob pressão, culpado ou desconfortável, é hora de repensar essa relação. Estabeleça limites claros e não tenha medo de dizer não quando necessário. Lembre-se de que pessoas manipuladoras muitas vezes são resistentes à mudança e podem não reconhecer seu comportamento. Portanto, se decidir confrontá-las, seja firme, calmo e assertivo. Por fim, cerque-se de pessoas que são genuínas e confiáveis. Relações saudáveis são construídas na base da confiança mútua, respeito e empatia. Aprender a identificar e lidar com pessoas manipuladoras é um passo essencial para manter relacionamentos significativos e saudáveis em sua vida. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, compreender seus sentimentos e mostrar compaixão. Pessoas em quem podemos confiar geralmente possuem um nível saudável de empatia, o que as torna sensíveis aos sentimentos dos outros. Por outro lado, indivíduos que carecem de empatia podem ser problemáticos em relacionamentos e interações sociais. Pessoas que não se importam com os sentimentos dos outros muitas vezes agem de maneira egoísta. Elas podem tomar decisões que beneficiam apenas a si mesmas, ignorando como suas ações afetam os outros. Isso pode criar um ambiente de desconfiança e desconforto. Outro sinal de falta de empatia é a incapacidade de se desculpar ou reconhecer quando machucam alguém. Pessoas confiáveis normalmente se responsabilizam por seus erros e tentam corrigi-los. No entanto, aqueles que carecem de empatia tendem a evitar admitir suas falhas, tornando difícil construir uma relação de confiança com eles. A falta de empatia também se manifesta na incapacidade de ouvir e apoiar emocionalmente os outros. Em um relacionamento confiável, as pessoas estão dispostas a ouvir, oferecer conforto e ajudar quando necessário. Aqueles que não se importam com os sentimentos alheios podem não estar disponíveis quando mais precisamos de apoio. Para identificar pessoas não confiáveis devido à falta de empatia, é importante observar como elas tratam os outros em diferentes situações. Se alguém demonstra consistentemente insensibilidade e egoísmo, pode ser um sinal de alerta. A empatia é um pilar fundamental para a construção de relações saudáveis e confiáveis,
Quando nos cercamos de pessoas que demonstram compreensão e cuidado pelos nossos sentimentos, podemos desfrutar de relacionamentos mais gratificantes e confiáveis. Portanto, esteja atento aos sinais de falta de empatia e escolha confiar nas pessoas que valorizam e respeitam seus sentimentos. Compromisso é a promessa de fazer algo e se manter fiel a acordos. Em relacionamentos confiáveis, as promessas são respeitadas e as pessoas se esforçam para manter a palavra dada. Quando alguém não consegue fazer isso levanta bandeiras vermelhas. Uma das maneiras pelas quais a falta de compromisso se manifesta é o descumprimento constante de promessas. Se alguém promete algo e repetidamente não cumpre, isso pode minar a confiança que depositamos nessa pessoa. A confiabilidade está diretamente ligada à capacidade de cumprir o que se diz. Além disso, a falta de compromisso pode ser vista na falta de lealdade a acordos. Em relacionamentos confiáveis, as pessoas se mantêm fiéis às promessas e contratos estabelecidos, seja no trabalho, na amizade ou no amor. Quando alguém quebra repetidamente esses acordos, isso afeta profundamente a confiança. Para identificar pessoas não confiáveis devido à falta de compromisso, é fundamental observar como elas tratam seus compromissos e promessas. Se alguém demonstra um padrão de quebra de palavra ou falta de fidelidade a acordos, isso é um sinal claro de alerta. Compromisso é um pilar essencial para a construção de relacionamentos saudáveis e confiáveis. Quando confiamos em alguém, esperamos que cumpram o que prometeram. Portanto, esteja atento a esses sinais de falta de compromisso e escolha confiar nas pessoas que respeitam suas palavras e mantêm seus acordos. Afinal, a confiabilidade é a cola que mantém os relacionamentos fortes e duradouros. Comportamento egoísta é quando uma pessoa prioriza suas próprias necessidades e interesses acima de tudo o mais, sem levar em consideração como suas ações afetam os outros. É como se usassem óculos que só lhes mostram o que querem ver, ignorando o resto. Quando você confia em alguém assim, pode estar se colocando em uma posição vulnerável. Uma das principais formas de egoísmo é a falta de consideração pelos sentimentos e necessidades dos outros. Pessoas confiáveis geralmente demonstram empatia, o que significa que conseguem entender e se importar com o que os outros estão passando. No entanto, indivíduos egoístas tendem a estar mais preocupados consigo mesmos e podem não dar a devida atenção aos sentimentos alheios. Outro sinal de egoísmo é a falta de disposição para compartilhar e ajudar. Pessoas confiáveis geralmente estão dispostas a dar uma mão quando necessário, enquanto as egoístas podem se mostrar avessas a fazer sacrifícios em benefício dos outros. Isso cria uma dinâmica desigual em qualquer relacionamento. Além disso, o egoísmo pode se manifestar na incapacidade de cumprir promessas e compromissos. Quando alguém só pensa em si mesmo, pode ser tentador quebrar promessas e acordos quando se torna inconveniente fazê-lo. Identificar pessoas não confiáveis devido ao comportamento egoísta envolve prestar atenção a como elas lidam com as necessidades e sentimentos dos outros. Se alguém demonstra uma falta consistente de consideração, generosidade e compromisso, isso é um sinal de alerta. Fofocas são como pequenas chamas que podem incendiar grandes problemas. Quando alguém se dedica a espalhar fofocas, geralmente estão compartilhando informações confidenciais sobre outras pessoas sem permissão. Isso não apenas fere os sentimentos, mas também rompe o pacto de confiança essencial em qualquer relacionamento. Pessoas confiáveis valorizam a importância de manter segredos. Elas sabem que a confidencialidade é uma demonstração de respeito mútuo e responsabilidade. Aqueles que espalham fofocas podem não compreender essa importância e, portanto, não respeitarão os segredos que compartilham com eles. Outra faceta das fofocas é a falta de empatia pelas outras pessoas envolvidas. Aqueles que espalham boatos frequentemente não consideram como suas palavras podem magoar os outros. As fofocas podem causar dor, conflito e até o fim de amizades e relacionamentos. Para identificar pessoas não confiáveis devido às fofocas,
É fundamental observar como elas lidam com informações confidenciais. Se alguém tem histórico de compartilhar segredos sem permissão, isso é um sinal de alerta. Responsabilidade é a qualidade de assumir a culpa quando cometemos erros e tomar medidas para corrigi-los. Pessoas confiáveis geralmente têm essa qualidade, o que as torna dignas de nossa confiança. Por outro lado, aquelas que evitam a responsabilidade podem levantar dúvidas sobre seu compromisso com a verdade e com a confiabilidade. Uma das maneiras pelas quais a falta de responsabilidade se manifesta é a tendência de culpar os outros por seus próprios erros. Pessoas responsáveis reconhecem quando erram e buscam soluções para corrigir seus enganos. Por outro lado, aquelas que evitam a responsabilidade podem recorrer a desculpas, culpar terceiros e negar a própria culpa, criando uma dinâmica de desconfiança. Outro sinal de falta de responsabilidade é a incapacidade de aprender com os erros. Pessoas confiáveis usam suas falhas como oportunidades de crescimento, aprendizado e melhoria. Porém, aqueles que evitam a responsabilidade não aproveitam essas lições e continuam a repetir os mesmos erros. Para identificar pessoas não confiáveis devido à falta de responsabilidade, é importante observar como elas lidam com seus próprios erros e com a culpa. Se alguém demonstra um padrão de evasão de responsabilidade e de culpar os outros, isso é um sinal de alerta. A mentira é o ato de dizer algo que não é verdade com a intenção de enganar os outros. Pessoas confiáveis geralmente dizem a verdade e mantêm a integridade em suas palavras. Por outro lado, aqueles que mentem com frequência podem deixar um rastro de dúvidas e incerteza. Uma das maneiras pelas quais as mentiras frequentes impactam a confiança é a quebra da credibilidade. Quando alguém mente repetidamente, é natural que as pessoas comecem a questionar a veracidade de tudo o que essa pessoa diz. Isso cria uma dinâmica de desconfiança e torna difícil confiar nela. Além disso, mentir frequentemente pode prejudicar relacionamentos e causar mágoa. Quando a verdade é obscurecida pela mentira, é difícil construir relacionamentos saudáveis e duradouros. As mentiras podem criar conflitos, confusão e levar a uma quebra da confiança. Outro aspecto das mentiras frequentes é a dificuldade em conhecer a verdadeira natureza de alguém. Quando alguém mente com regularidade, torna-se um desafio distinguir o que é genuíno do que é falso. Isso afeta nossa capacidade de entender e confiar nas intenções dessa pessoa. Para identificar pessoas não confiáveis devido a mentiras frequentes, é importante observar como elas lidam com a verdade e a honestidade. Se alguém tem um histórico de contar mentiras com frequência, isso é um sinal de alerta. Quando confiamos em alguém, estamos colocando uma parte de nosso coração e fé nas mãos dessa pessoa. No entanto, há momentos em que essa confiança é abalada, especialmente quando alguém tem um histórico de traição em relacionamentos pessoais ou profissionais. Esse histórico é um forte sinal de falta de confiabilidade e é vital que saibamos reconhecer e lidar com essa situação. Traição é quando alguém quebra a confiança de outra pessoa, seja traindo um relacionamento pessoal, um segredo confidencial ou um acordo profissional. As pessoas confiáveis geralmente se esforçam para manter sua palavra e respeitar os acordos feitos com os outros. No entanto, aqueles com um histórico de traição frequentemente desconsideram seus compromissos e causam desapontamento. Um dos efeitos mais notáveis de um histórico de traição é a dificuldade em reconstruir a confiança. Quando alguém traiu a confiança no passado, é natural que outras pessoas hesitem em acreditar nas promessas e compromissos dessa pessoa no futuro. A traição deixa cicatrizes que podem ser difíceis de superar. Além disso, a traição também pode afetar emocionalmente aqueles que foram traídos. Isso pode resultar em mágoa, ressentimento e uma quebra na qualidade dos relacionamentos. A confiança é uma parte fundamental para construir laços fortes e a falta dela devido a um histórico de traição pode ter consequências duradouras. Para identificar pessoas não confiáveis devido a um histórico de traição,
É fundamental observar como elas lidaram com seus compromissos e acordos no passado. Se alguém tem um histórico consistente de quebrar a confiança, isso é um sinal de alerta. Em última análise, confiar ou não em alguém é uma escolha que todos nós fazemos. Quando nos deparamos com pessoas em que não podemos confiar devido a comportamentos como mentiras, falta de responsabilidade, traição ou outras ações prejudiciais, é importante reconhecer a necessidade de proteger nossa própria integridade e bem-estar. Às vezes, estabelecer limites firmes e se distanciar dessas pessoas é a decisão mais sensata. A confiança é um presente precioso, e é vital que a compartilhemos com aqueles que a merecem, enquanto protegemos a nós mesmos daqueles que demonstram não merecê-la. Portanto, em nossa jornada de vida, cabe a cada um de nós tomar decisões conscientes sobre em quem confiar e a quem manter distância, garantindo que nosso caminho seja construído sobre bases sólidas de relacionamentos autênticos e respeitosos.